Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja conosco. Peço licença para propor nesta noite de hoje algumas reflexões a respeito desta pérola do Evangelho, dentre muitas que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, que é a parábola do credor incompassivo. Amados irmãos, todas as vezes que nós nos referimos aos nossos sentimentos enquanto espíritos imortais, jornadeando pela eternidade na busca da perfeição, nem sempre nós temos uma compreensão dilatada sobre as nossas qualidades inferiores. E, principalmente, sempre que nós nos deparamos com situações que desafiam as nossas emoções, que despertam em nós impulsos nem sempre nobres, nós percebemos o quanto ainda devemos trabalhar pelo nosso autoaprimoramento. Muitas vezes, nós sabemos o quanto precisamos nos silenciarmos diante daqueles que levantam vozes acusadoras contra nós e ainda daqueles que nos criticam, de outros que nos prejudicam de uma forma ou de outra. Mas nós, por trazermos reflexos condicionados pelas experiências pregressas, pelas personalidades que animamos em outras existências, nem sempre temos o controle daquilo que nós sentimos, das nossas reações. Em o livro Rumo Certo, pelo Espírito de Emmanuel, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, em uma das suas lições, ele diz que os espíritos superiores analisam as nossas conquistas espirituais pelas nossas reações. Ponto. E é muito interessante quando nós refletimos a respeito, porque sabemos que temos em Jesus o mestre das nossas vidas, o guia e o modelo a ser seguido. Mas, ainda que nós estudemos o Evangelho e nos esforcemos para vivenciá-lo, nós encontramos obstáculos. E os maiores estão dentro de nós. Estão justamente nos vícios morais que ainda trazemos conosco, que impedem que nós tenhamos aquela paz que o Senhor nos oferece. Recordando, disse Jesus: a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. E aí, queridos irmãos, nós entendemos que a paz de Cristo não é esta paz compatível com a remuneração dos nossos instintos inferiores, que se manifestam na avareza, no egoísmo, no orgulho, na concupiscência, na preguiça, na ociosidade, na ambição, enfim. Nestes sentimentos que levam a ações incompatíveis
com que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. O Evangelho, segundo o Espírito de André Luiz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, não é um livro apenas, disse o mentor amigo, mas o código de princípios morais do universo. Sempre que nós lermos os ensinamentos do Senhor, é importante que nós busquemos a essência do que Ele quer nos ensinar. Porque quando Jesus falava, era Deus falando por Ele. Jesus também falava pelo seu próprio Espírito, sim, certamente, porque Ele é puro e perfeito. Ele já conquistou a comunhão com Deus. E quando Ele nos traz estes ensinamentos, não só através dos seus exemplos, mas também das parábolas e das suas sábias palavras. É Deus falando conosco. É Deus ensinando-nos como devemos proceder, a fim de que, enquanto artífices da nossa perfeição, nós não fiquemos indefinidamente postergando, adiando, protelando esta paz que o Senhor nos oferece. Esta felicidade que está reservada para nós e que deve ser construída por nós mesmos em nosso espírito imortal. Jesus, certa feita, em companhia do apóstolo Pedro, lhe foi perguntado pelo pescador se alguém pecasse contra ele, quantas vezes ele deveria perdoar? Seriam 7 vezes? E aí, o nosso amado Mestre Jesus disse-lhe: em verdade eu vos digo, não perdoarás apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E para ilustrar o seu pensamento, para que ele pudesse transmitir aquela verdade de tal forma que fosse compreendida pelo apóstolo e também pela posteridade, por nós da cristandade, ele contou a parábola, dentre muitas, do credor incompassivo, em se referindo ao reino dos céus. Disse Jesus que é por isso que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar as contas com os seus servos. E resolvendo ajustá-las, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Este disse ao rei que não tinha como pagar. Então, o Senhor mandou que este servo fosse vendido juntamente com a sua esposa, seus filhos e todos os seus bens, e assim que a dívida fosse paga. O servo prostrou-se diante do seu senhor, o reverenciou dizendo: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O senhor
teve piedade daquele servo, perdoou-lhe a dívida e o liberou. Este, ao sair, encontrou um companheiro que lhe devia 10 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga o que me deve. E este disse-lhe, prostrando-lhe aos pés: eu não tenho como pagar-lhe agora, mas irei pagar tudo que lhe devo. Mas o servo chamou as autoridades e mandou aquele homem para a prisão, a fim de que a dívida fosse paga. Outros companheiros viram aquela cena e foram contar ao Senhor. E o Senhor mandou que lhe trouxessem este servo até a sua presença. E disse-lhe: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida e você não poderia fazer o mesmo com aquele que lhe devia? Você será entregue aos carrascos e vai ficar preso até que a dívida seja paga. E aí, queridos irmãos, Jesus conclui esta parábola dizendo ao apóstolo Pedro: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Esta parábola está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. E é muito interessante porque o nosso Senhor, ele utilizava-se de imagens que impressionavam, de imagens que aquelas pessoas podiam assimilar a sua mensagem. Evidentemente, nós não iremos considerar aqueles fariseus orgulhosos, aqueles sacerdotes vaidosos, os prepotentes da época. Mas os simples de coração, como o apóstolo Pedro, tinham a capacidade de compreendê-lo. Perdoar está aí. Para almas pequenas, um desafio. Para as almas superiores, não existe. Como? Como não existe? Quando nós perdoamos, é porque nós não guardamos ressentimentos. Nós não guardamos mágoas. Nós não ficamos revoltados, não queremos vingança, não odiamos. Na imagem da parábola, aquele servo que devia 10.000 talentos, ele devia milhões àquele senhor. Enquanto que alguém que lhe devia alguns milhares, por exemplo, de reais, ele não perdoou. Quando o Senhor Jesus usa este termo para que Pedro pudesse compreender a ação do Pai Celestial, nós precisamos ampliar a nossa compreensão sobre os mecanismos das leis divinas, que são perfeitas e imutáveis. Sempre que nós não perdoamos, nós ficamos algemados, presos àqueles que de alguma forma nos prejudicaram.
E quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Às vezes, nós nos deparamos com aqueles que dizem: eu perdoo, mas nunca mais quero ver aquela pessoa na minha frente. Ora, será que perdoou mesmo? Eu creio que não. Eu perdoo, mas quero distância. E depois fica sabendo que aquele a quem perdoara teve um problema, e aí diz para si mesmo: aqui se faz, aqui se paga. Colheu o que plantou. Este sentimento é saciar-se de vingança, porque todos nós vamos construindo os nossos destinos. Já é de senso comum que perdoar é esquecer. Mas nós não esquecemos o fato em si. Todavia, ele muda de conotação, ele muda de perspectiva. Ele muda o seu valor. Porque, um exemplo, se uma mãe tem a vida do seu filho ceifada por um espírito infeliz, encarnado, que lançou mão homicida para levar-lhe aquele infortúnio, aquela tragédia pessoal, esta mãe não vai esquecer. Ela vai sofrer e muito. Mas se for uma alma elevada, ela nem vai sentir necessidade de perdoar, porque para os espíritos superiores, a necessidade do perdão já foi superada, porque nada os atinge. Enquanto que para nós ainda, almas pequenas ou de média estatura espiritual, ainda começamos na palavra. Sim, eu perdoo, mas quero distância. Sim, eu perdoo, mas não quero ver. Sim, eu perdoo, mas eu não posso nem lembrar. Enfim, ainda estas reações são próprias de nós, espíritos que ainda não efetivamos o progresso espiritual pelo roteiro de luz que Jesus nos trouxe. E todos os dias nós transgredimos as leis divinas. Mas o Senhor, que é todo compassivo, ele tem compaixão, enquanto que aquele servo incompassivo não foi piedoso, não utilizou-se de alteridade, de empatia, não perdoou aquele que lhe devia alguma coisa, esquecendo-se que ele tinha uma grande dívida. E aí, quando nós falamos de débitos, todos nós somos devedores perante a contabilidade divina. Não existe um pensamento, uma palavra, uma ação e sequer um sentimento que não esteja registrado em nossa consciência. Tudo está registrado. Por quê? Recordamos a questão 621 em O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Responderam os luminares da humanidade: na consciência. E se as leis de Deus estão na consciência, sempre que nós prejudicamos alguém ou somos prejudicados, nós estamos infringindo essas leis. E elas agem no tempo e no espaço não para punição. Por quê? Aquela prisão a que o servo malvado foi conduzido, porque não perdoou aquele que lhe devia uma ninharia,
perto do que ele vultosamente devia ao Senhor, são as reencarnações probatórias ou expiatórias ou ambas. Porque nós reencarnamos muitas vezes todos submetidos às provações, mas nem sempre às expiações. E as expiações são os resultados das ações malogradas. Todas as vezes que nós reencarnamos, nós esquecemos as existências pregressas. E todas as vezes que nós desencarnamos, nem sempre recordamos da penúltima existência. E levamos conosco aquilo que nós herdamos de nós mesmos através das nossas experiências, daquilo que nós perpetramos. E aí, amados irmãos, todas as vezes que nós não perdoamos, nós não sairemos desta prisão consciencial. É na consciência que nós vamos encontrar a absolvição, a libertação deste estado de inferioridade. Precisamos ter coragem para dizermos a nós mesmos que nós ainda temos algumas limitações e que devemos empreender todos os nossos esforços para superá-las. Para que possamos entender melhor essa dinâmica. E aí alguém pode estar se perguntando, mas perdoar é tão difícil? Sim, para nós ainda de estatura espiritual pequena. Mas comecemos a falar, comecemos a dizer para nós mesmos: eu perdoo, eu sou capaz de perdoar, eu não guardo ressentimentos, eu não sei ter mágoas de ninguém, eu não desejo o mal para ninguém. Começa a dizer para si mesmo. Perdoar é sublime. Em o livro Os Mensageiros, pelo espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso irmão narra um caso muito interessante e que ilustra para nós o exercício do perdão, dentre muitos casos, de muitas histórias, que com certeza contribuem muito para o nosso entendimento a respeito do exercício da compaixão, neste caso, o perdão. Alfredo fora casado com Ismália. Ela, nobre e dedicada à família. Ele, um homem de negócios, descuidado no que diz respeito aos compromissos conjugais, bem como os paternais. Bem-sucedido, Alfredo tinha um sócio. Grandes expectativas nos negócios. Este sócio exercia uma grande influência sobre a vida de Alfredo. Ismália, ela começou a sofrer as perseguições deste sócio do esposo. Mas ela sofreu em silêncio. Percebendo depois de alguns anos que este homem não conseguia lograr êxito em sua empreitada sombria, sinistra, maliciosa, este homem procurou sugerir a Alfredo
que ela, Ismália, a esposa, estava tendo um comportamento duvidoso. Alfredo, a princípio, que sempre acreditava na esposa, começou a aceitar aquela sugestão. Começou a aceitar aquelas ideias. Inclusive, este homem, o seu sócio, que ele considerava amigo, aliciou, inclusive, servidores da casa para que contribuíssem com a sua trama, até que um dia ele contratou um homem de má conduta, o colocou na casa de Alfredo e foi dizer a ele que a sua esposa o estava traindo. Quando Alfredo chegou à casa, ele deparou-se com um vulto de um homem saindo de um dos aposentos. Ele estava armado, saiu em busca do humilhante, dando tiro a esmo, não conseguiu alvejar aquele que conspurcara, que invadira o seu lar e retornando para dentro dos aposentos onde estava a esposa, Ismália, ele teve um impulso de atirar nela, enquanto que ela chorava e pedia para que ele tivesse cuidado, porque aquele estado mental em que ele se encontrava poderia ser prejudicial a ele. Ele não teve forças, disse ao espírito de André Luiz, para atirar na esposa, ali, trêmula, chorosa. Mas, no outro dia, ele providenciou para que ela fosse levada à casa dos pais, porque a partir dali houve um rompimento do casamento. Ele ficou com os 2 filhos. Contratou uma governanta e, deixando as crianças no país, ele viajou para a Europa. Ficou fora por 3 anos. Certo dia ele recebeu uma carta lacônica que dizia-lhe que Ismália havia desencarnado depois de ter sofrido de tuberculose. Ele retornou ao Brasil. E quando ele estava no país, ele recebeu um chamado de alguém dizendo que o antigo sócio estava prestes a morrer e que queria conversar com ele. Então ele foi até o moribundo. E este lhe disse toda a verdade das investidas que fizera contra sua esposa e pediu perdão a Alfredo. Mas Alfredo, que amava Ismália, não conseguiu perdoar aquele que foi o instrumento da sua desdita, da sua infelicidade. Alfredo, tardiamente, teve a intenção de procurar os pais de Ismália para, de alguma forma, atenuar a sua consciência que o acusava. Mas ele desencarnou. E no plano espiritual, ele sofreu os primeiros tempos, os reflexos do seu espírito atormentado. Ismália, aquele espírito nobre, que já se encontrava em esferas espirituais superiores, intercedia pelo seu amado e providenciou socorro a ele. E assim, convenientemente, ele foi institucionalizado
em uma das organizações das falanges do bem, que estão edificadas nas regiões inferiores do astral, do mundo espiritual. Alfredo, recuperado, conhecendo a realidade, aprendendo os ensinamentos do Senhor, auxiliado por Ismália, um espírito de muita luz, foi ao encontro do espírito infeliz daquele caluniador, seu ex-sócio, seu ex-amigo, Paulo. Paulo foi resgatado e foi internado naquela mesma instituição, mas como ele estava enlouquecido, um espírito demenciado, perturbado, ele não tinha noção de que Ismália já estava redimida espiritualmente numa posição superior, enquanto que Alfredo também estava a caminho de realizar a paz interior. Alucinado, Paulo ali estava, internado, recebendo assistência adequada, a fim de que, no futuro, pudesse se reajustar espiritualmente. Ismália o perdoara, enquanto que Alfredo estava se esforçando a princípio para perdoar. Persistiu, determinado a não desejar o pior para aquele que tanto mal lhe fizera. Então, Alfredo buscou, a princípio, recursos interiores fundamentados nos ensinamentos do Cristo para exercer o perdão com aquele espírito infeliz que lá estava naquela instituição, sem ter noção da realidade que ele, Alfredo e Ismália já estavam usufruindo no mundo dos espíritos. Alfredo estava constantemente levando a Paulo a assistência de que ele se fazia carecedor. Ismália intercedeu junto aos espíritos superiores para que Paulo, o caluniador, pudesse reencarnar, porque não seria de bom alvitre que ele percebesse as condições de espíritos, naquele caso, redimidos, de espíritos que o perdoaram, porque para ele seria muito humilhante, ele desconhecia a real situação em que se via, por conta do que ele fizera, porque este espírito, Paulo, diga-se, o caluniador, ele não caluniou apenas o casal Alfredo e Ismália, mas ele prejudicou outras pessoas, outros casais. Ele foi a tragédia de muitos espíritos. Ismália, pela sua bondade, sob as bênçãos do Senhor, conquistou a graça divina de que uma daquelas mulheres que haviam sido prejudicadas por este infeliz pudesse recebê-lo como filho.
E assim, tomadas essas providências, Alfredo agora estava trabalhando para consolidar nele qualidades superiores, a fim de que um dia ele possa viver nas regiões mais altas do astral com aquela que é o seu amor eterno, Ismael. Então, queridos irmãos, aquele espírito que tanto mal fez às pessoas, pelas leis divinas, ele foi entregue à prisão. A prisão das reencarnações probatórias e expiatórias. Irá sofrer os resultados do mal que fizera. Porque para o espírito que erra, nós sabemos que a lei contempla o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrepende-se, expia, que é sofrer o resultado daquilo que fizera, e a reparação. Tem que reparar. Mas não nos esqueçamos que o Senhor asseverou categoricamente que o amor cobre uma multidão de pecados. Nós temos muitos exemplos do Senhor a respeito do perdão, mas nada mais sublime do que no auge do sofrimento o Senhor, no alto da cruz, pedir a Deus, nosso Pai Celestial, perdão para toda a humanidade que não sabia o que estava fazendo. A doutrina espírita, meus irmãos, vem retirar o véu da letra, vem iluminar as nossas consciências, vem renovar a nossa fé, que é racional, para que nós possamos ter uma ascensão espiritual consciente. Porque todos nós temos um papel a cumprir neste mundo. Todos somos importantes para Deus. Cada um na posição que ocupa neste universo tem a sua relevância para o Criador, que o Divino Mestre Jesus chamou de Pai Nosso. E que o Pai Nosso nos dê forças para que nós consigamos vivenciar o seu Evangelho de amor e luz. Muito obrigado, queridos irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus. Aquele que ainda não colocou um copo com água aí ao seu lado, que o faça agora, se assim desejar. Porque nós vamos pedir aos nossos amigos espirituais que tragam das esferas de luz energias lenificadoras para os males do corpo e da alma. Que o nosso amado Mestre Jesus, nesse instante, nos envolva em seu manto de luz, que nos fortaleça para que nós prossigamos cumprindo com os nossos deveres. E a nossa prece, que ora iremos formular,
ela seja intercessória por todos os nossos irmãos que estão sofrendo nesta pandemia, os nossos irmãos que estão hospitalizados, aqueles que se encontram nos seus lares, aqueles muitos que vivem sem teto, nas ruas ou por toda parte. Onde quer que tenha alguém chorando, que os amigos espirituais, como a providência de Deus, possam envolvê-los, levando-lhes um bálsamo salutar para suas dores físicas e morais. Façamos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que assim seja. Gratidão e que o Senhor nos abençoe a todos.